Meu querido, minha querida, é um prazer estar com você mais uma vez, né? Mais um programa Destaques Teológicos. E hoje é o nosso programa, assim, vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos estar aqui com um convidado, que é o pastor Glauter Garcia Justo Rocha, pastor na Igreja Presbiteriana, ali no Espírito Santo. E nós vamos passar a palavra a ele, ele vai se apresentar melhor. Mas nós já podemos adiantar que a gente vai ter assim uma entrevista, um momento muito especial, muito bacana. Eu peço a você que acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você acompanhar as notificações. E o Reverendo Glauter vai estar falando sobre aconselhamento. Ele é uma pessoa que tem trabalhado nessa área, tem lido, tem pesquisado, enfim, tem ajudado pessoas por onde passa, por onde é convidado pelo Brasil, para falar sobre esse assunto, para aconselhar pessoas. Ele tem feito isso na dependência de Deus. E ele vai trazer alguns insights para a gente no programa de hoje, e principalmente ele vai definir a ideia de aconselhamento bíblico. Então você vai ter um encontro, né, no nosso programa, ao vivo e a cores, sobre um assunto tremendamente importante e necessário nas nossas igrejas: como fazer o aconselhamento, como abençoar as pessoas. Reverendo Glauter. Eu quero agradecer o convite do pastor Alexandre Faria. Muito bom. Esse final de semana a gente passou ele junto, porque eu vim ministrar aqui na cidade de Niterói, a minha cidade, né? Mesmo hoje residindo na cidade de Vila Velha, eu sou natural de Niterói. Alexandre é um amigo aí já há 30 anos e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse programa de Destaques Teológicos que tem abençoado muita gente. E hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai levantar perguntas que talvez você não fez sobre o assunto, e eu espero que realmente Deus abençoe muito vocês. Reverendo Glauco, para a gente começar o nosso bate-papo Futebol Clube, o que é aconselhamento bíblico e qual é o seu propósito? Qual é a meta do aconselhamento bíblico? Legal. Essa pergunta é essencial, né, para a gente começar a conversar. Bem, aconselhamento bíblico, já a expressão, ela já traz uma ideia de que nós vamos aconselhar, orientar as pessoas segundo os pressupostos das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Mas há uma expressão que eu particularmente me identifico muito ao definir aconselhamento bíblico, que é trazer as pessoas de volta para a realidade de Deus. Nós cremos, como cristãos, que o Deus do cristianismo é um Deus real e que ele tem uma realidade para todos aqueles que nascem de novo e são inseridos no seu reino. Então, nós cremos que a palavra de Deus ela tem princípios para nortear todas as áreas da nossa vida. Então, o aconselhamento bíblico, quando alguém procura um conselheiro bíblico, trazendo alguma questão, e é muito já de início, eu posso adiantar que o conselheiro bíblico não é um resolvedor de problemas. Às vezes ele pode até inaugurar alguns problemas para serem resolvidos na vida daquele que o procura. Mas a ideia é realmente você pegar o que a pessoa trouxe, seja no campo da sexualidade, seja relacionado à criação de filhos, seja uma crise existencial, seja um problema de uma tristeza profunda que não cessa, a pessoa traz essa questão e nós vamos examiná-la à luz da palavra de Deus. Então, a partir dos pressupostos bíblicos, de princípios que nós vamos nessa entrevista aqui aprofundar um pouco mais, a gente vai trazer essa pessoa para ela passar a enxergar o mundo na perspectiva de Deus e da sua vontade, que se encontra plenamente revelado nas Sagradas Escrituras, né? Reverendo Glauco, então a gente pode, como o irmão colocou, a gente percebe então que o aconselhamento bíblico ele é norteado por determinados parâmetros. Porque se existe um aconselhamento bíblico, então existe um aconselhamento que não é bíblico, um aconselhamento psicológico, um aconselhamento psicanalítico. Então, quais seriam os fundamentos, quais seriam os princípios fundamentais para a gente afirmar que um tipo de aconselhamento é bíblico ou que a ausência desses princípios caracteriza um aconselhamento que não é bíblico? Eu acho essa pergunta essencial. O que difere um aconselhamento bíblico de qualquer outro modelo? E já nessa pergunta, eu já quero antecipar
que para um conselheiro bíblico, ele olha para a psicanálise e para a psicologia ou para as psicologias, entendendo que os profissionais que trabalham nessa área têm contribuição também. Eles estão tentando também auxiliar as pessoas. Mas tem que ficar claro, o conselheiro bíblico, ele trabalha basicamente, pastor Alexandre, com 4 fundamentos que precisam realmente nortear o aconselhamento bíblico. Que fundamentos seriam esses? Primeiro, a questão da criação. Para o conselheiro bíblico, Deus é o criador. Logo, a antropologia, a visão de homem, a visão do ser humano, ela parte de uma criação de Deus, onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, o conselheiro bíblico, ele tem o primeiro fundamento, que ele trabalha com um ser criado por Deus. O segundo fundamento essencial é a questão da queda. Para o conselheiro bíblico, o homem, ele nasce em pecado, ele nasce com a direção do seu coração alterada por causa do pecado original. Então, isso é muito interessante a gente pensar. O homem criado por Deus, quando a queda, quando o pecado entra na natureza humana, esse homem continua a ter a imagem e semelhança de Deus, mas agora a direção do seu coração é contrária a Deus e a sua vontade. Então, esse homem agora ele é um ser com necessidades, ele é um ser que nasce sem interesse, sem desejo por Deus e a sua vontade. Ele agora quer ser o autor da sua própria história. Então, para o conselheiro bíblico, a visão da depravação humana, do pecado original, é essencial. Em terceiro lugar, que é um ponto crucial do conselheiro bíblico, é a redenção. A nossa visão é que, depois da criação, depois da queda, nós temos que aprofundar a visão da redenção, ou seja, da salvação em Cristo Jesus. Quais os efeitos da obra de Cristo na natureza humana? E, a partir disso, como este homem deve viver? E, em quarto lugar, nós cristãos entendemos, e o conselheiro não é diferente, que existe uma ideia de consumação, ou seja, o fim dessa realidade nossa, como se dá? Ou seja, uma pessoa deve esperar o que do porvir? E essa visão de fim da história, quais são as implicações dela para o presente? Então, para o conselheiro bíblico, para um aconselhamento ser bíblico, ele tem que levar em consideração criação, queda, redenção e consumação. A partir disso, você tem vários desdobramentos, mas eu diria que o fundamento está aqui. E é óbvio que eu estou falando disso tudo sustentado na revelação das Sagradas Escrituras. Essa é a nossa visão. Perfeito. Reverendo, como que o aconselhamento bíblico, na sua prática, o irmão acabou de definir a diferença, né? São 4 pressupostos. Como que na prática o aconselhamento bíblico difere de um tratamento psicológico, de um tratamento psicanalítico? O irmão colocou que não deixa de existir uma validade, uma contribuição, até porque é uma complexidade no ser humano. A medicina estuda o ser humano, a psicologia estuda o ser humano, a psicanálise estuda o ser humano, a filosofia estuda o ser humano, a sociologia estuda o ser humano. Então, há uma complexidade. Mas para nós, como cristãos, a revelação bíblica está acima de todos esses conhecimentos. Todos esses conhecimentos contribuem, mas nenhum deles se iguala à revelação específica das Escrituras. Como o aconselhamento bíblico difere na prática dessas outras abordagens? Excelente, excelente pergunta, e ela nos ajuda, inclusive, a dissipar algumas dúvidas que as pessoas têm. Vamos lá. Vamos imaginar que você está vivendo hoje uma tristeza profunda, né? Também, obviamente, chamado de depressão. E aí você tem uma pessoa deprimida
e você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, né? Essa pessoa vem conversar com você e ela está vivendo dias difíceis. O que que um conselheiro bíblico ele vai levar em consideração? Primeiro, nós temos um aspecto de saúde física que a gente não despreza. Nós queremos informações sobre exames que essas pessoas estão fazendo, se ela já procurou um médico, como é que estão as suas taxas, a questão de vitamina, a questão de exercício, todas essas informações elas não são desprezadas por um conselheiro bíblico sério. Então, existe uma saúde física, ok. Vamos imaginar então que essa pessoa está com a sua saúde física tudo em dia, pastor Alexandre. Todas as taxas, tudo certinho, ela já fez exames e essa tristeza permanece. Obviamente, essa pessoa entra naquela categoria de pessoas que deve ser investigado o seu universo psicológico. Porque já que não existe um fundo fisiológico, vamos analisar como essa pessoa está. E aí a gente começa um processo de conversa para entender como essa pessoa está vivendo, o que que ela tem feito, o que que ela tem cometido, aconteceu algo, ela ninguém sabe, só ela está guardando alguma coisa em seu coração. A Bíblia não esconde de nós que algumas coisas podem acontecer no físico de alguém por causa de pecados. Por exemplo, Davi diz que enquanto ele ficou em silêncio, depois de ter cometido um pecado, os seus ossos envelheceram. Ele sentia uma fraqueza no seu corpo, havia um efeito. É a linguagem da época que Davi vai usar, mas como hoje você pode usar várias expressões em relação a muitas coisas que você sente no seu corpo. Davi, então, ele está ali, sentindo aquilo. Você tem depois o profeta Elias, por exemplo, ele recebe uma ameaça de morte por parte de Jezabel, e ele, num dado momento, ele pede a morte. Ele está deitado, não quer se levantar, ele deseja morrer. E você percebe claramente, olhando para o contexto daquela história, que o profeta ele construiu uma ideia na mente dele de que ele está sozinho. Olha só, ele construiu uma ideia de que ele está sozinho, não tem ninguém mais fazendo o que ele está fazendo, tanto que Deus começa a dizer para ele que ele não está só. É muito interessante isso. Então, é possível você construir ideias na sua mente e os efeitos aparecerem no seu corpo. Então, o conselheiro bíblico, assim como um psicólogo e um psicanalista, estariam em busca dessas informações. Agora, eu faria uma analogia aqui, pastor Alexandre, me permita, que seria a experiência do arqueólogo e do historiador. Um livro antigo do cristianismo, e a Bíblia tinha razão. Era achados arqueológicos colocados diante de um historiador com influência cristã. Esse historiador olharia para aquilo que foi achado pelo arqueólogo e, por ele ser cristão, ele faria determinadas afirmações sobre aquilo. Agora, o mesmo objeto achado colocado diante de um não cristão, historiador, e ele, em oposição à fé cristã, ele escreveu outro livro e a Bíblia não tinha razão. Então, é possível, mediante as informações que nós temos diante de nós darmos diagnósticos distintos. Então, para o conselheiro bíblico, o problema do ser humano repousa numa primeiro ponto, uma rebeldia para com o seu Criador e uma organização de vida que não leva em consideração a vontade de Deus. Então, biblicamente, um conselheiro bíblico, se você o procurar, ele vai pensar as suas questões a partir de Deus e a sua vontade. E um conselheiro que não é cristão, ele vai pensar a sua vida a partir dos seus próprios desejos. Então, pode ser que você ouça realmente um conselho
de um não cristão que vá na contramão daquilo que a Escritura apresenta. Então, nós trataríamos casos de depressão de forma diferente? Sim, trataríamos. Alguma semelhança teríamos também, talvez no momento de diagnóstico, nós poderíamos até chegar a algumas conclusões bem próximas, mas óbvio que o desfecho disso seria diferente. Perfeito. Reverendo Glauco, a gente percebe, então, que, não obstante a semelhança de abordagem, a questão de possuir pressupostos diferentes faz com que os dados analisados cheguemos a conclusões que diferem. Sem dúvida. E aí eu faço mais uma pergunta dentro desse arcabouço que o irmão colocou, né, dos pressupostos, e onde que esses pressupostos vão desembocar, trabalhando com duas premissas. A primeira premissa é de que nós tendemos a agir em rebeldia com o Criador. E a segunda premissa de não levar em consideração a vontade de Deus. Quer dizer, isso na vida de um cristão é um fato, essa vontade, esse desejo de agradar a quem o salvou. Se isso não está no coração, quer dizer, o direcionamento que pode ser dado, só Deus sabe qual será o direcionamento. Aí eu colocaria mais uma questão para o irmão, a última desse bloco. Quais são, então, os benefícios do aconselhamento bíblico para uma pessoa, para um indivíduo e para a comunidade cristã na qual ele faz parte? Os benefícios são distintos ou são os mesmos? Então, fala para nós sobre a questão dos benefícios de se trabalhar com essas pressuposições que o irmão apresentou. Legal. Eu penso, e eu quero ler um versículo bíblico que se encontra em Romanos 15, 14. É muito interessante esse texto, porque, diferente dos especialistas, a ideia de aconselhamento bíblico é algo para a comunidade da fé como um todo. Não é algo para o pastor apenas fazer. É algo para aquele que ama a Escritura e, obviamente, tem interesse. E, sem dúvida, não há problema nenhum a gente ter na comunidade um grupo mais interessado e que estude mais o assunto. E, por conta disso, talvez tenha um interesse maior. Mas olha esse versículo. E certo estou, Paulo disse, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para aconselhar uns aos outros, ou admoestar. A palavra admoestar também poderia ser traduzida por aconselhar. Eu acho muito interessante nesse texto uns aos outros. Qual seria a vantagem aqui? Pastor Alexandre vai concordar comigo que às vezes o pastor é o último a saber de certas coisas numa igreja. E não é porque a gente não tenha interesse em saber, é porque as pessoas primeiro conversam com quem está mais próximo. E alguns têm uma resistência em chegar ao pastor com aquele assunto. Há um monte de sentimento. E às vezes, quando chega com o assunto, o caldo já entornou, a situação, a casa já pegou fogo, e aí é um momento muito difícil. Agora, imagina se cada membro de uma igreja tivesse um bom conhecimento, uma boa formação em aconselhamento bíblico, pelo menos o básico, e aí um irmão lá na comunidade falasse assim: estou passando uma dificuldade no meu casamento, estou vivendo uma experiência difícil com os meus filhos. Estou passando um momento difícil no meu trabalho, estou sendo assediado e estou sentindo um desejo por uma pessoa lá no meu trabalho e eu sou casado. Ele compartilha isso com uma pessoa ao lado dele, no início do sentimento, e essa pessoa pode auxiliá-lo em fazer um exame dos desejos, de como ele tem cultivado o coração dele, como é que está a devocionalidade, como é que está a relação dele com a família. Ou seja, um irmão ao lado dele poderia, de repente, resolver, ajudar. Só o fato dele abrir o coração com essa pessoa já iria inaugurar ali, talvez, uma solução. Então, quando uma igreja, os membros dessa comunidade têm uma formação básica em aconselhamento bíblico, eles teriam coragem. Mas o que acontece na maioria das vezes? A pessoa fala assim: procura o pastor. Ou seja, você não está apto, quer dizer, você
não quis aconselhar, porque procura o pastor. Procura o pastor. Por que não você ajudar aquele irmão? Então, eu penso que seria algo muito benéfico para as igrejas, se cada membro de uma comunidade tivesse uma formação básica, com pressupostos e sabendo aplicar isso com muita misericórdia, muito amor, entendendo que o aconselhado de hoje pode ser o conselheiro de amanhã. Todos nós precisamos de aconselhamento para voltarmos para essa realidade de Deus. E é interessante para a gente concluir que a carta aos Romanos, a gente não entende muito bem por que tanta densidade teológica para uma comunidade recém-surgida. Mas a verdade é que ele termina nesse ponto com alguma coisa essencialmente prática. Ou seja, aconselhados uns aos outros, e ele está falando para uma comunidade recém-surgida, ou seja, ninguém ali tinha treinamento teológico, ninguém ali tinha feito bacharelado, doutorado, mestrado, pós-graduação. Não, ele diz que é uma capacitação dada por Deus para que nós possamos exercer, e é uma demonstração de amor a gente ouvir e aconselhar alguém. E se a gente pode aconselhar na direção, como o pastor Glauco colocou aqui, que não é uma direção estabelecida por ele, é uma direção estabelecida por Deus, ou seja, você levar em consideração as escrituras sagradas de que o homem nasceu em pecado, de que o homem precisa da direção de Deus, de que nós não podemos seguir a inclinação do nosso coração, porque a inclinação do nosso coração, após a queda, segue na contramão do desejo de Deus. Então, se tem alguém para orar conosco, para conversar conosco, para dialogar conosco, talvez essa pessoa próxima da gente possa evitar que um problema muito maior surja sem que a coisa fique concentrada exclusivamente no pastor. Aí, reverendo Glauco, o pastor está ocupado, o pastor viajou, o pastor está aconselhando, está acompanhando uma família que está enlutada, e aquela pessoa fica na dependência, não consegue um aconselhamento, porque quem poderia fazer isso se exime da responsabilidade. Então, olha que coisa extraordinária esse último ponto. É o último de hoje. A gente vai continuar no próximo vídeo, nosso próximo encontro. A gente vai continuar essa mesma conversa com mais 4 perguntas para abençoar a sua vida e para elucidar esse assunto tão importante nesse tempo tão difícil que a gente vive. Deus te abençoe, um grande abraço e eu peço a você que você se inscreva no canal, que você clique aí no sininho, que você dê um joinha no vídeo e que você nos ajude financeiramente. Nós temos aí a indicação do nosso Pix, destaques@prontomeio.com, onde você pode ofertar, você pode ajudar. Então eu peço a você, em nome de Jesus, ajude a esse programa a permanecer de pé no ambiente online e que a gente possa trazer outros palestrantes, outras pessoas para estarem abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém e um grande abraço.